Olá, bom dia. Olá, bom dia. Estão me ouvindo? Vou fazer um teste aqui. Bom dia. Estão me ouvindo, né? Ok. Só dão um ok com relação se estão conseguindo escutar aqui. Eu acho que sim. Perfeito. Olá. Perfeito. Bom dia, pessoal. Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Vladimir Renato Alves. Eu sou especialista em finanças da VR Alves Consultoria Econômica e Financeira. E eu atuo na área da educação há mais de 15 anos. Então, já estou aí com vocês já há um bom tempo, trabalhando nessa parte de educação. E hoje nós vamos falar sobre finanças. Falar sobre finanças é uma coisa super interessante, né? É uma área, o financeiro, o departamento financeiro, é um departamento que por muito tempo ficou esquecido. E hoje, mais do que nunca, ele está sendo lembrado por todas as empresas, de todos os segmentos, de todas as áreas. Hoje, ele realmente está demonstrando para as pessoas a real importância que existe dentro de uma empresa, né? Então, para o gestor, o gestor ele precisa ter uma ideia correta do que é o departamento financeiro dentro de uma empresa. Se não tiver esse departamento de uma forma bem trabalhada, e se ele ficar no esquecimento, o problema dele pode gerar uma situação negativa nos resultados, pode ficar sem caixa, né? E pode travar todas as operações, né? Então, vamos lá. Hoje, as escolas estão sofrendo com cancelamentos de matrículas, com relação também ao aumento dos descontos, o aumento das inadimplências, e as escolas, consequentemente, estão reduzindo as margens de ganho. Diante desse cenário incerto, o gestor precisa planejar o negócio de uma forma profissional e eficiente, né? Eu costumo sempre dizer para o pessoal, né? Uma empresa sobrevive com resultados negativos, porém pode travar toda a operação pela falta de capital de giro. Então, hoje, mais do que nunca, será necessário criar um controle financeiro. Essa parte do controle de uma empresa é muito importante, E, em função disso, precisamos prever todas as movimentações das entradas e saídas do caixa. Para tanto, deve-se efetuar lançamentos de todas as receitas e despesas em um único relatório. Então, eu imagino que, independente de qual seja o tamanho da empresa, da escola, né? Pode ser uma escola pequena, mas ela tem que ter o controle de todas as entradas e todas as saídas lançadas dentro de um sistema, ou então dentro uma planilha em um Excel, ou até num caderno de um fluxo de caixa. Ela precisa saber exatamente tudo que entrou e tudo que saiu, e precisa ter esses dados atualizados diariamente, né? E a melhor ferramenta para poder chegar e efetuar esse controle é o uso do fluxo de caixa, onde iremos projetar e acompanhar o que está sendo realizado diariamente, né? Então, o que a gente vai controlar? O que a gente vai acompanhar? O saldo inicial, as entradas, saídas e o saldo final, né? Então, muitas empresas hoje estão já operando com um saldo negativo. Tem empresas que, tudo bem, já estava capitalizado, já estava organizado, já tinha uma reserva, estava com capital investido, né? Agora, tem empresas que não, tem empresas que já vinha numa situação anterior a essa pandemia, já vinha com uma situação
ruim, já vinha com um quadro negativo. E muitas das vezes essa empresa ela já estava mal gerida, já estava mal administrada, né? E não percebia que a ausência do capital de giro iria interferir drasticamente nesse momento, porque, voltamos a falar, as escolas perderam matrículas, tiveram aumento de desconto, né? Então teve escolas que saíram do patamar, a média de São Paulo mais ou menos, era de 12%, 13%, foram para 20%, 25%, né? Tem escolas que trabalham com um determinado público diferenciado, estava no patamar de 5%, 6%, já aumentou para 15%, 20%. Então, assim, essa perda de receita, e essa perda de receita também em função dos meses, né? Então, assim, um mês você perdeu 10, 15, 20%, no outro mês 10, 15, 20%. Se você chegar e fizer uma continha simples, em 5 meses você perde 100% do seu capital, né? Fora isso, teve a questão também da inadimplência, né? Então, a inadimplência também aumentou muito. Teve o problema do desconto, teve o problema da inadimplência, né? O que fez, na verdade, diminuiu a total da receita, mas boa parte das despesas, elas estão aí. E acaba gerando o quê? Acaba gerando um resultado negativo na operação no mês. Então, por isso que a gente tem que ter um uso do fluxo de caixa e para poder fazer o acompanhamento diário, para a gente poder saber exatamente o que está acontecendo no dia, acontecendo na semana, que vai acontecer daqui 15 dias, vai acontecer daqui um mês. Aqui vale a pena fazer uma colocação muito importante, que dependendo do saldo final que apresenta, com certeza a empresa vai ter que chegar e recorrer a empréstimos, recorrer a bancos, e se não fizer isso, a operação ela realmente trava, né? Então, o que tem que fazer? Teria que fazer o seguinte: assim que teremos um indicador importante, que é a sobra ou a falta do capital de giro para tomar decisão. Saber se iremos precisar buscar recursos financeiros através de aporte de capital dos sócios, através de empréstimos ou antecipação de recebíveis, né? Mas, volto a falar, com relação a essa parte de inadimplente, hoje em dia está complicado você até operar com um banco com relação a essa antecipação de recebíveis. Fica complicado. Com relação à parte dos empréstimos, nós temos uma situação, de uma certa forma, boa e complicada nesse momento. Nós temos o empréstimo do Pronamp, né? O Pronamp, ele está, se o empresário conseguir esse empréstimo, eu, inclusive, até recomendo, com a ausência de capital de giro, pegar esse empréstimo. Por quê? A taxa é extremamente pequena. Hoje está em torno de 1,25 mais 3. Então, dá 4,25% ao ano. Isso, se a gente fizer um cálculo composto, no mês vai dar alguma coisa em torno de 0,36%. Então, é uma taxa extremamente atrativa. E você pode chegar e pagar até em 36 vezes, né? Você tem aí um período de carência na ordem de 8 meses. Super interessante para você poder chegar e equacionar o seu caixa, né? E vale a pena até poder chegar e verificar se cabe dentro do resultado da sua empresa. O que eu costumo dizer? Então, assim, mas Vladimir, eu já estou tomado no banco. Então, se você pegar esse recurso e trocar o valor, né, que você está tomado, e é super interessante, porque você às vezes está tomado a 1%, 1,5%, 2%, 3%, você troca esse valor. Então, fica muito mais fácil para poder chegar e liquidar e pagar o principal,
do valor. Outra coisa é que você tem a carência para poder liquidar, né? E o governo, ele permite que você faça um empréstimo, toma esse recurso, em até 30% do seu faturamento anual, né? Então, na verdade, o governo, ele já fez essa conta para todas as empresas. Ele sabe, efetivamente, se o empresário consegue liquidar essa conta. Mas o mais importante é que, nesse momento, as pessoas, os donos das empresas, né, os diretores das empresas, eles façam essa reengenharia financeira. Então, assim, se já está tomado, troca esse recurso, não vai pegar esse dinheiro para poder chegar e mobilizar, comprar automóvel. Na verdade é o seguinte, na verdade é para poder chegar e resolver a questão das contas, né? Tem muitas empresas que adiaram os seus pagamentos do fundo de garantia, adiaram o pagamento das férias, um terço de férias. Tem contas que vão estourar agora no segundo semestre, né? Então, por isso que no relatório do fluxo de caixa, que fazer todo o levantamento e tudo mais, precisa chegar e projetar o ano. Então, como se efetuar aí um planejamento orçamentário, né? Dentro do fluxo de caixa. E aí você vai saber exatamente o que tem que fazer com relação a esse recurso, né? Então, assim, vou tomar o valor, um determinado valor, e eu vou ter que pagar o quê? Eu vou ter que deixar separado para poder pagar. Em setembro tem um valor que já vai aparecer, que a gente não pagou no mês de março, abril, em outubro outro valor, então tem que fazer toda essa conta. Se não fizer, na verdade, o que vai acontecer? A gente só vai estar barrigando para frente, né? A situação fica complicada, né? Então, precisa ter realmente um trabalho aí de debruçar em cima da mesa, estudar direitinho os valores que estão entrando, os valores que vão entrar. É claro que, com a retomada das aulas, muitos dos pais vão acabar negociando os valores da inadimplência, vão tentar chegar e pagar, que hoje eles estão inadimplentes. Muitas empresas também estão retomando aí no mercado. Então, eu acredito que algumas matrículas que foram canceladas, uma boa parte vão voltar, né? Tem muita gente que fala, os alunos pequenos não vão voltar, né? Mas eu acredito que uma parte sim, porque o pai, a mãe, ela vai ter que trabalhar, vai ter que voltar ao seu trabalho e vai ter que deixar a criança com alguém para poder chegar, e a própria criança também vai querer chegar e pedir para voltar. Então, eu acredito que uma boa parte vão voltar, o caixa vai aumentar nas receitas, né? Mas mesmo assim vai faltar dinheiro para poder chegar e liquidar todo esse prejuízo que foi do passado. Então, precisa tomar o máximo cuidado nesse momento aí, as empresas que estão tomadas no recurso no cheque especial. Então, por favor, conversa com o seu gerente do banco, saia do cheque especial, procure por ONAMP. Os bancos, eu tenho conversado com alguns proprietários de escolas nessas 2 últimas semanas, e eles estão me informando o seguinte, está com uma dificuldade enorme de poder chegar e pegar esse recurso. Sim, até o próprio presidente do sindicato aqui de São Paulo, do CIEF, ele também chegou e mandou até uma carta dizendo, olha, por favor, se os bancos começarem a complicar com relação a essa parte do empréstimo, passa para poder chegar e tentar conversar com o banco, né? Mas esse empréstimo existe, o governo já deu o start, os bancos estão segurando um pouquinho, mas é melhor esperar 1, 2, 3 dias do que tomar um recurso caro, né? Um recurso caro
e acaba não resolvendo. O gerente do banco, nesse momento, o que ele quer fazer? Ele quer chegar e empurrar para vocês, o que eles têm lá na prateleira deles, eles querem empurrar, olha, pega aí uma taxa de 1,5 a 1,3, 1,2, aparentemente é uma taxa atrativa. Mas, na verdade, a melhor taxa mesmo que tem no mercado hoje é a 0,36%. Então, se a gente chegar a analisar, jogar para 3 anos, faz a conta, o quanto que você vai economizar de recursos. Isso sem contar a carência. Esses empréstimos de gaveta que existem nos bancos hoje, você já tem que chegar e pagar mais 1, 2 meses para frente, né? Então, vai complicar. Para poder chegar na verdade, não resolve, só ilude essa situação, né? Bom, outra coisa que nós temos que fazer também é intensificar as cobranças. Muitas pessoas falam assim, pô, Vladimir, mas nesse momento que a gente está dando aula online, os pais não estão pagando, e sim, tem que cobrar esses pais. Vocês estão prestando serviço, né? Vocês estão prestando serviço, e o pai, literalmente, ele vai pagar o seguinte, ele vai pagar quem é que está cobrando. Se não cobrar, ele vai esquecer, ele vai deixar você em última instância, né? Então, os pais colocam, não, eu consigo chegar no final do ano e negociar com eles, eles estão mal das pernas, eu consigo negociar. Eu acho que tem que fazer um tratamento da forma correta, né? E o desafio mais comum do empresário em momentos de crise é equilibrar as contas para manter o fluxo de caixa positivo. Entender o que está acontecendo com o resultado da empresa requer um controle mais apurado do contas a receber e contas a pagar, né? Aqui, nós utilizamos o DRE, né, que é o demonstrativo do resultado do exercício. Nada mais é do que a receita, menos os impostos, menos os custos variáveis, que é igual a margem de contribuição, menos as despesas fixas, né, que é igual ao resultado, e aí depois as empresas que estão apresentando o resultado positivo, aí vem os impostos sobre o resultado, né, então, para isso, existe a necessidade de uma análise por cento de custo e por plano de contas. O que é isso, Vladimir? Então, por cento de custo, tem escolas que já estão bem estruturadas, elas fazem a separação, né, por segmento, tem escolas que fazem já a separação por classe, né? E o plano de contas são todas as contas separadas por tipo de contas, né? Então, são todas as no bloco dos impostos, todos os gastos com os impostos, no bloco das despesas fixas, água, luz, telefone, gás, né? Então, fazer toda essa separação para poder gerar um relatório, e com esse relatório você consegue entender melhor os gastos, né? Então, nesse momento, é interessante, porque o que acontece? Se a receita, ela está... se o resultado está negativo, significa que a receita, ela é menor do que a despesa. Então, o que você tem que fazer hoje, né? Não tem outra alternativa senão cortar gastos, cortar custos. Por quê? Porque você só consegue resolver o problema com relação ao aumento das receitas somente na virada do ano. Se você fizer uma boa campanha de marketing, conseguir trazer novos alunos para a escola, aumentar o número de alunos na escola, tudo bem, você consegue chegar e aumentar a sua receita, né? Mas caso contrário, nesse momento, não tem outra alternativa para aquelas escolas que estão com um resultado negativo, de chegar e debruçar em cima da mesa, olhar todos os custos, todos os gastos e ver efetivamente o que dá para poder chegar e reduzir, né? Isso, a ideia seria o seguinte, seria para equilibrar as contas e manter sua empresa enxuta ao fazer redução de custos.
Você pode aumentar a lucratividade da empresa e diminuir a necessidade de capital de giro, ou seja, melhorar o seu fluxo de caixa, né? Então, você vê que a gente começou com o fluxo de caixa, foi para o DRE, e aí voltou para o fluxo de caixa, né? Então, é muito importante essa parte do DRE também, a parte do fluxo de caixa. Se você não conseguir chegar e equacionar o resultado da empresa, cada vez mais a sua empresa vai valer menos, né? Porque o valor da sua empresa está relacionado ao resultado. A grande maioria das empresas que fazem valuation, eles apontam o seguinte: quanto que vale essa empresa? A empresa vale X vezes o EBITDA, que é o resultado, né? Então, se você tiver com um negativo, quanto que vale a sua empresa? Sua empresa não vale absolutamente nada. Mas como assim não vale absolutamente nada? Não, porque quem é que vai comprar uma empresa deficitária, né? Ou então, se alguém tiver interesse de chegar e vir a comprar a sua empresa, uma empresa vai querer chegar e colocar o valor da empresa lá embaixo, né? Então, mais do que nunca, precisa ter essa administração financeira, precisa atacar nessa parte financeira, precisa identificar quem é da sua empresa que trabalha com isso, se tem a capacidade de poder chegar e te ajudar a gerir melhor o departamento financeiro, né? Aqui eu vou fazer um parênteses. O que acontece? No passado, o que eu já encontrei em inúmeras escolas que faziam o seguinte, inclusive escolas grandes, escolas de 50 anos no mercado, tudo mais, tal. Quem é a pessoa do financeiro? A pessoa do financeiro é aquela professora que não deu certo na sala de aula, que aí trouxeram, que era uma pessoa muito bacana, muito legal, muito próxima, trouxeram para a área financeira, foi trabalhar na parte lá do contas a receber, contas a pagar, uma pessoa de confiança, mas não saiu daquilo, porque, na verdade, o departamento financeiro não é só emitir boleto, enviar para o banco e depois pagar as contas. Não, existe todo todo um processo no departamento financeiro, né? Então, muitas das vezes as empresas que não têm uma gestão financeira correta, adequada, perdem a oportunidade de estar sendo lucrativa, né? Por falta de gestão. Então, mais do que nunca, precisa ter uma pessoa no departamento financeiro que faça isso, que saiba o que está fazendo, porque eu vejo alguns colégios enormes, tem gerentes financeiros lá, que simplesmente ele toma o recurso lá do banco e não faz nenhuma análise da questão de taxa, de prazo. A situação é mais confortável, está precisando de dinheiro, pega do banco e paga as contas, mas lá no final, lá no resultado do final do ano, né, que colégio, o melhor mesmo é ver o resultado do ano. No resultado do ano, no final, o que acontece? Deu um lucro pequeno, tá bom. Não está bom, gente. Se vocês forem pensar, toda empresa precisa ter continuidade do negócio, toda empresa precisa visar o crescimento, toda empresa precisa ter um capital de giro reserva, né? Se você for pensar assim, por exemplo, na indústria, fala-se de 3 a 6 meses de capital de giro que precisa ter reserva. No comércio, de 3 a 6 meses. E no segmento de serviço, na parte de escolas, também precisa ter um capital de giro para poder chegar e, numa determinada situação como essa que nós estamos enfrentando hoje, também ter essa reserva para poder chegar e conseguir passar tranquilo, né? Então, as escolas que eu tenho conversado que são aplicadoras no mercado em banco, né? Elas estão hoje naquela situação, tipo, precisa fazer tal, mas está numa situação mais confortável.
Eu estou vendo, eu estou indo em algumas escolas, o que está acontecendo? O pessoal está desesperado, né? Fala-se que tem algumas escolas que vão quebrar, e vão quebrar mesmo, né? Eu não sei se nessa grandeza, nessa proporção que estão falando, mas vão, né? Então, mais do que nunca, precisa ter um controle do fluxo de caixa, precisa ter, depois, quando a gente passar também dessa situação, precisa ter um capital de giro reserva, né? E a melhor forma de fazer isso é efetuar uma análise do plano de contas, identificando onde existe possibilidade de redução de custos, verificando quanto representa cada conta sobre a receita. Então tem que olhar conta a conta. E quanto esse relatório, quanto mais esse relatório for de uma forma simples, melhor. Tem empresas que começam a criar um monte de conta que é pertinente à mesma conta, e aí depois, quando vai fazer a análise, fica complicado. Então, mas assim, o mais simples é o melhor, para poder chegar e tentar enxergar os grandes números, né? Aqui vale a pena comentar os indicadores de performance. Então, eu costumo sempre ouvir alguém me perguntar a respeito de quanto representa os gastos da sua empresa sobre a receita, quanto que deveria ser os gastos da empresa, o total dos gastos, né? Total dos gastos sobre a receita. O ideal é que fique por volta dos 80%. Por que 80% sobre a receita? Para poder chegar e deixar um resultado positivo na ordem de 20%, né? Vladimir, tudo bem, eu não estou conseguindo os 80%, eu não estou conseguindo deixar 20% de resultado, só estou conseguindo deixar 15%, ou deixar 10%. Eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem que chegar e buscar e ultrapassar esses 20% de resultado positivo e ir para casa de 25%, 30%. Tem colégio que está trabalhando com isso, né? Então, assim, é claro, o aumento da receita vai interferir nisso, mas tem que saber estruturar a empresa para poder chegar e deixar um resultado positivo, que quanto mais o resultado positivo, melhor é, porque uma boa parte desse resultado vai remunerar os sócios da empresa, uma parte desse resultado tem que deixar para poder chegar e a empresa reaplicar no próprio negócio, né? Então, a gente costuma dizer o seguinte, tá uma padaria, geralmente de 5 em 5 anos, de 10 em 10 anos, a padaria vai lá e faz aquelas reformas, dá aquele chamariz. Precisa fazer, porque senão vai entrando a empresa vai entrando no esquecimento, a empresa precisa gerar resultado para poder chegar e modernizar, investir em tecnologia, precisa chegar e investir em treinamentos, né? Em treinamentos com os seus funcionários, ter uma qualidade de atendimento, uma qualidade de prestação de serviço, e não tem como você chegar e fazer treinamentos, qualidades e tudo mais, sem dinheiro. Você precisa gerar resultado para gerar caixa para poder chegar e reinvestir no próprio negócio, né? Outra coisa, o que costumo perguntar também, quanto representa o total dos gastos da folha mais os encargos, né? Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Eu estou pegando aqui uma questão da média, mas é claro que o que vai diferenciar as empresas? Vai diferenciar o seguinte, qual é o regime tributário de cada empresa, né? Então, tem empresa que está pelo Simples, tem empresa que está pelo lucro real, tem empresa que está pelo lucro presumido, né? Tem alguns colégios que são associação com fins lucrativos, sem fins lucrativos, tem colégios que são fundação. Então, assim, isso tem um grande diferencial no resultado, né? Mas aqui o ideal
dos gastos com a folha mais encargos, que fique no patamar de 50%, 45%, no máximo 55%. Eu sou sabedor de que tem escola que a folha de pagamento está no patamar de 70%, 75%, 80%. Gente, pelo amor de Deus, como é que faz para poder chegar e conseguir pagar todos os outros gastos de despesas fixas, em impostos, se você já tem só a questão da folha, mais os encargos no patamar de 70%, 80%. A folha ela tem que ficar no patamar de 50%, né? Para você poder chegar e fechar o resultado. Senão a empresa, senão o resultado não fecha. Com certeza vai dar prejuízo, né? E então, o ideal, aqui no caso, eu recomendo alguma coisa por volta de 50%. E quanto representa os gastos das despesas fixas? Eu recomendo que o ideal fique abaixo de 10%, mas dependendo do porte da empresa, ela pode chegar a ficar até 15%, né? Então, de 10% a 15% as despesas fixas, tá? Qualquer número diferente disso vale a pena repensar, né? Então, são os grandes números que eu estou apresentando aqui. É claro que a coisa não é tão simples assim. O ideal seria verificar uma série de questões, porque existem diferenciações aí. Tem colégios que vendem uniforme, tem colégios que vendem apostilas, livros, tem colégios que tem os cursos extras extremamente eficazes, né? Então, tem vários cursos. Então, isso, eu costumo dizer esses cursos extras que são receitas marginais, né? Uma receita marginal muito bem administrada, ela pode ajudar no resultado da empresa, ela pode chegar e melhorar o resultado, né? Eu cito aqui alguns exemplos, né? Então, se a gente pegar a concessionária de veículo, uma boa parte das concessionárias de veículos, elas ganham dinheiro aonde? Ela ganha dinheiro no spread financeiro, no spread de seguro, dos licenciamentos. Então, vai somando outras receitas marginais que acaba melhorando o resultado. A mesma coisa o posto de gasolina. Posto de gasolina, todo mundo sempre ouviu falar que não ganha dinheiro na venda da gasolina, mas sim nas perfumarias que são vendidas no paralelo, né? A mesma coisa na escola. O que vai aumentar a possibilidade de você chegar e aumentar as suas receitas e aumentar o resultado também são essas receitas marginais, né? Quanto tempo? 32 minutos. Eu vou aqui ver algumas perguntas, se tiver alguma pergunta que possam fazer. Deixa eu ver aqui, essa parte do chat. Eu não sei se o meu chat está funcionando direito aqui. Aqui eu não estou enxergando nenhuma pergunta. Bom, então é isso, pessoal. Esse era o recadinho que eu queria passar para vocês. Espero que eu tenha contribuído, né, com essa minha conversa com vocês, né? E eu deixo aqui, caso queiram enviar algumas dúvidas, vocês podem enviar direto para o meu site, que é vrgestão.com.br, e aí eu posso chegar e ajudar no que for possível, tá certo? Tá bom? Então, eu agradeço e grande abraço para vocês.